Dopamina, a sua dose diária de informação do esporte. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo esportivo, com dinamismo, opinião e aquela energia que só quem vive o esporte de verdade consegue transmitir. Apresentado por JV Godoy. O Dopamina tem o oferecimento de Dr. Shape, a maior e melhor franquia do Brasil, especializada em suplementos alimentares, produtos naturais, artigos esportivos e roupas fitness. Realce Pro, o primeiro protetor de raquetes de pádel e beach tênis termorretrátil do Brasil e agora do mundo. Conserta Bike São Borja, a maior franquia de bike shop da América Latina. Venda de bicicletas, peças e acessórios, manutenções técnicas e revisões. Esfingue Troféus, venda de troféus personalizados, diretamente de Gravataí para Itaqui. Troféus fabricados em MDF, vidro e acrílico. Bom time! Chegando para mais um episódio, como sempre, muito especial, aqui na 94.1. O Dopamina, né? Que é a minha, é a tua, é a nossa dose diária de informação no esporte. Aqui quem fala é João Vitor Godoy, né? Conhecido carinhosamente como JV Godoy. E a minha parceira de vida, parceira das jornadas, que eu divido as tarefas, divido as alegrias, divido a vida e divido também aqui o Dopamina, a minha esposa Kellen Carlosso. Seja muito bem-vinda a mais um episódio. Obrigada. Bom dia, boa tarde, queridos amigos e ouvintes do Dopamina, telespectadores aqui do nosso canal do YouTube. Lembrando que para quem está chegando agora, não esqueçam de se inscrever no canal. O nosso episódio de hoje, em especial, está sendo gravado, mas estamos aqui com o nosso compromisso de entregar conteúdo sobre esporte para vocês e também reforçando o convite para acompanhar as outras redes sociais da Rádio Pitangueira no Instagram, @rádio_pitangueira, também no nosso site, né, para acompanhar a programação da Rádio AM ou FM, no site www.radiopitangueira.com.br. Bora que bora então para os nossos patrocinadores do programa, João Vitor. Com certeza, nossa seleção de apoiadores, os nossos patrocinadores master, que podemos começar pela Dr. Shape, que é a maior franquia de suplementos no Brasil, e temos o privilégio de estar aqui no nosso Itaqui, sob a responsabilidade da nutricionista Cíntia Moser. A Dr. Shape sempre com produtos de procedência garantidos e legalizados pela Anvisa. A Dr. Shape fica na Independência, número 669, no centrão da nossa cidade, do nosso Itaqui Grande. West Produções, com fotografias profissionais, vídeos que contam histórias e imagens aéreas com drone, que dão aí uma nova perspectiva para o seu evento, seja da família, seja evento esportivo. Inclusive, temos vídeos da West Produções aí dos bastidores, do Atom, do torneio de pádel também. Então tem vídeo aqui da West no nosso canal do YouTube. Mas para quem quer entrar em contato com o Leonardo e acionar aí os serviços do Leonardo, é só entrar em contato pelo Instagram, @West_Productions. E é isso aí, conosco também a Esfinge Troféus e Medalhas, empresa aí que trabalha com frete acessível para todo o Brasil, de acordo com a sua região, né? Dá uma conferida no Instagram da Esfinge Troféus, né? É @Esfinge Troféus, e tu vai conhecer o portfólio de produtos, a variedade dos diferentes nichos de esportes que a Esfinge Troféus tem para oferecer para as empresas que trabalham com esporte, para as organizações esportistas aí do nosso estado, Brasil e mundo, e temos o privilégio, né, que a gente ser parceiro aqui do Dopamina também. Lembrando, então, que o nosso episódio de hoje é gravado, não teremos o nosso giro tradicional do esporte, né, o giro do esporte, porém nós temos um convidado que está aqui nos bastidores do nosso estúdio, nos esperando para entrar aqui ao vivo conosco, que é o itaquiense Rafael Godoy, que hoje trabalha no time do Passo Fundo Futsal, que muita gente fala aqui, né, e vai atualizando aí as copas, os campeonatos, enfim. E o Passo Fundo Futsal está aí participando, né, de alguns campeonatos estaduais e daqui a pouquinho na Liga Nacional. Então, fique conosco e daqui a pouquinho vamos receber o Rafael Godoy. Também queremos agradecer o escritório Paines do nosso amigo Elzio Paines, que trabalha com contabilidade rural, comercial e contratos também rurais e urbanos. Entre em contato com o Elzio pelo fone 5599978
1139. É isso aí, conosco também a Concerta Bike, a maior franquia de bike shop da América Latina, conhecida carinhosamente como a Bike dos Campeões, né? Bike Shop dos Campeões. A Concerta Bike fica na General Marques 728, sala 08, na terra dos presidentes, né? Que é a São Borja. No Instagram, a Concerta Bike se encontra pelo nome @Concerta Bike São Borja. E tem sorteio. Conta pra nós aí, que tá acontecendo sorteio? Tá. Olha, tá meio confuso, né? Porque esse nosso episódio é gravado. Mas como o sorteio é de Dia das Crianças, já deve não, deve estar acontecendo ainda, porque nós estamos em setembro, embora o episódio seja gravado, tá no ar agora em setembro. Então acesse o Instagram, @Concerta Bike São Borja, e confira se ainda está rolando sorteio. Se ainda tiver, participe, né? Com certeza, Kenny. TFL Cargo, empresa parceira do esporte, que atua no setor logístico com transporte e distribuições de cargas nacionais e internacionais. Confira o site da DFL Cargo, é dflcargo.com.br. Muito obrigado, DFL, por fazer parte aqui do Dopamina também. Também agradecemos ao nosso parceiro Adriel Castilhos, professor responsável pela Pumas Futsal, escolinha de futsal, que tem aulas ali no Gatibone Bola Bar. Informamos, né, também que há vagas do Sub-5 ao Sub-15 no Pumas Futsal. Entre em contato pelo fone 55999301909 e inscreva o seu atleta para participar da Pumas Futsal. Fechando, então, o nosso time de apoiadores, temos a empresa que auxilia aí os sorrisos itaquienses, que é a Sorri Fácil. Se você está procurando o sorriso perfeito, então venha para a Sorri Fácil Itaqui. A clínica oferece os melhores tratamentos odontológicos para você. E fica na rua 15 de novembro, 1616. Entre em contato também pelo Instagram, @sorrifacil.itaqui. Vamos então, João Vitor, receber nosso convidado? Kellen Carlosso, episódio 78, e para mim é uma alegria, uma satisfação receber esse amigo do nosso Itaqui, contribuindo aqui para o Dopamina, né? Vamos receber o nosso convidado aí, equipe técnica, Gessé Matos, nas cabines aí comandando a operação. Seja muito bem-vindo, Rafael Godoy, nosso amigo itaquiense. Temos a satisfação de te receber aqui nos estúdios da Rádio Pitangueira, na frequência 94.1 e também no nosso canal do YouTube, que é o canal Pit Play, o canal da Rádio Pitangueira. Exatamente. Muito bem-vindo, Rafael. Boa tarde, João. Boa tarde, Kellen. Tudo bem? Satisfação falar com os amigos, matar um pouco da saudade de Itaqui, né? Da minha terra. Então é sempre muito bom, fico muito feliz quando vocês chamam, né, para conversar e falar um pouco sobre a nossa rotina, sobre o nosso trabalho, né? Quero aqui parabenizar vocês pelo programa que eu tenho acompanhado, parabenizar pela iniciativa por estar sempre abordando esses assuntos do esporte, né, e principalmente do futsal, que é o meu esporte, então eu fico muito feliz por isso. Cada vez que o nosso esporte ele é fomentado e é de alguma forma estimulado, a gente tem que sempre ficar feliz, né, e torcer para que vocês tenham uma vida longa e uma caminhada de muito sucesso. Amém, que assim seja para nós. Sabe o que é mais legal, Kellen, desse programa, que eu mais tenho gostado? É que o que a gente tem falado, né, sobre esporte, sobre o que a gente vive, sobre o que o esporte pode fazer na vida das pessoas, assim como mudou a minha vida, né, não porque eu seja um grande atleta, né, e quero ser, inclusive. Amador, um grande atleta amador. Sou um grande atleta amador, como a Kellen disse, é o que o esporte pode mudar na vida das pessoas, né, assim como mudou a minha vida positivamente, me abriu portas, tanto de amizades, quanto também de trabalho, de oportunidade, e o que a gente faz no esporte reflete na nossa vida pessoal também, sabe, Rafael? E uma das coisas mais legais que, acrescentando também, é que aquele que muito nós trouxemos sempre muitas notícias do gauchão de futsal, dos times de futsal, né? E hoje a gente tendo o privilégio e a honra de falar com um amigo itaquiense que trabalha numa das grandes potências do futsal do nosso estado e Brasil, né? Que é o Passo Fundo Futsal. A gente sempre está atualizando, trazendo informações,
Mas para quem é da geração assim mais nova que nós e está chegando no futsal itaquiense, para entender qual a ligação do Rafael Godoy com o Itaqui e hoje estar no Passo Fundo Futsal, até para trazer esse panorama, essa luz da esperança também para os jovens aqui que muitas vezes não conheceram os bastidores do Rafael Godoy aqui em Itaqui, né? E hoje talvez conheçam o Godoy das competições pelo Passo Fundo e não sabiam dessa ligação com o Itaqui. Gostaria que tu comentasse para nós um pouquinho da tua história aqui em Itaqui, como que se tu nasceu aqui, cresceu aqui, como que tu foi entrando pro caminho do futsal. Bom, então tudo começou, né, através do meu pai. Foi um treinador de renome. Eu acredito que o meu maior ídolo, minha maior inspiração no futsal sempre foi ele, né? Então eu cresci, digamos assim, já veio isso de berço, sempre tive o esporte desde pequeno, né? Mas ele sempre deixou muito claro para mim que eu poderia também jogar tênis, jogar pádel. Eu sei que vocês também fomentam bastante o pádel, né? Ele sempre me estimulou a praticar esporte, sempre me estimulou a ter uma vida ativa, né? Mas quis o destino, né? E quis a vida que eu fosse mais pro lado do futsal. Então eu tenho a minha família ainda, tenho raízes em Itaqui, né? Fui criado em Itaqui. Me criei jogando com muita gente daí do esporte, do futebol, do futsal, principalmente desse pessoal mais, que eu digo, mais lendário do futsal, né, como Nilvio, Serginho, Elinho, Tinha, o Tica. Então eu tive a honra de conviver com todo esse povo do futebol e do futsal e de Itaqui. Então eu fico muito feliz por ter tido esse contato com eles, né, por desde pequeno eles terem me apresentado um mundo que meu pai também sempre me mostrou, né, que é um mundo, por mais que tenha o seu lado ruim, que é o lado, enfim, da gente ficar longe, o lado da cobrança, mas a gente também consegue ter muitas amizades e criar muitos laços, né, e que esses laços duram muitos anos, quem sabe uma vida toda. Então eu acho que o futsal, acima de qualquer coisa, ele me moldou, né, como pessoa, como ser humano. Eu aprendi muito desde pequeno, dentro do esporte. Eu não falo nem sobre questão de competição, mas eu falo mesmo sobre questão humana, sobre a gente ficar longe de casa, passar por um aperto e a gente ter um amigo, um braço, uma mão ali para contar, né? Então, eu acho que eu sempre tive isso muito forte desde pequeno e é uma coisa que, por um período, né, eu passei meio que longe dos esportes, eu não queria mais ter contato, passei por um momento difícil, logo que eu perdi o meu pai ali, eu pensei até em me desligar completamente do esporte, né, eu não queria mais, por ter muito viva essa lembrança, né, por eu estar sempre relembrando os momentos que eu vivi com ele, né, que sempre foram dentro de um ginásio, e eu não queria mais, né, mas aí eu digo que eu agradeço até a Deus por isso, porque tive uma luz no meio dessa trajetória onde me mostrou um caminho, né? Foi num dos momentos mais difíceis, assim, e eu acredito que era para ser desse jeito, né? E isso só me fortaleceu e graças a Deus consegui chegar no Passo Fundo, né? Tô aqui hoje na minha segunda passagem pelo clube, né? Eu já tinha ficado aqui de 2020 a 2022, e agora poder retornar ao clube um pouco mais maduro, né, um pouco mais experiente, então isso tudo faz muita diferença para mim como profissional, assim, e como na minha vida pessoal também, né. E Godoy, legal tu falar sobre isso, né, sobre esse momento de luto, né, que tu olhar para todas essas memórias boas, era um momento difícil, mas tu escolheu ressignificar e usar dessa força hoje como força de trabalho mesmo, né? E de levar o teu conhecimento para outros jovens. O que eu gostaria que tu nos contasse é que em que momento tu entendeu que não serei jogador de futebol, porém posso contribuir na parte técnica? Então, quando o meu pai, nos últimos anos de vida dele, ele abriu uma escolinha em Itaqui, né? Então, que era na época era o Clube Atlético Itaquiense. Então, desde aquela época, até motivado por mim, né, eu que fiz ele nos últimos anos, não sabíamos que seriam os últimos anos de vida dele, né, mas por eu pedir, insistir muito, então ele decidiu abrir a escolinha ali em Itaqui, e indiretamente eu estava ali junto com ele, mas confesso que
eu usufruí muito pouco. Eu acho que eu era ainda um pouco imaturo, né, para esse tipo de coisa, mas até porque era muito jovem ainda, então eu queria fazer muitas outras coisas e nunca imaginei que eu fosse perder ele tão rápido, né? E eu sempre tinha aquilo, depois, eu vou fazer depois, porque ele vai estar ali, entendeu? Então, daí foi isso. Daí eu tive sempre esse contato do ensino ali já desde novo, né? E aí, quando eu ingresso na Universidade Federal do Pampa, ali em Uruguaiana, na Unipampa, eu ingressei e consegui passar numa seleção de atletas para jogar na equipe de futsal da universidade. Mas aí, acho que durou ali um curto período, eu machuquei o meu joelho esquerdo, jogando uma pelada, até em Itaqui, numas férias da faculdade. E daí... Comprometeu a carreira. E daí o meu professor da faculdade, meu orientador, ele era da seleção de rugby na época, junto com o nosso técnico de esportes, que também era formado em educação física e tinha contato com o futebol profissional, né? Os dois um dia me chamaram do laboratório de pesquisa e falaram assim: Godoy, cara, tu tá machucado, tu vai voltar, tu vai jogar. E eu falei, cara, não sei, eu acho que eu não quero mais. Eu falei assim, é um sinal para eu parar mesmo, sabe? Eu ainda tava com aquela coisa na cabeça que não queria mais contato com futebol. E daí eles chegaram e me falaram, cara, por que tu não fica na nossa comissão técnica? A gente consegue perceber que tu consegue ali dominar ali os meninos, consegue orientar eles, conversar, enfim. Por que tu não fica na nossa comissão técnica, então? Daí eu falei, tá, pode ser então, né? E daí foi aí que começou, daí passou um período ali, acho que uns 3, 4 meses, aí surgiu uma oportunidade de trabalho na Uruguaianense na época. E na época a Uruguaianense só tinha categoria de base. Daí eles foram até a universidade, perguntaram para os professores se tinha alguém para indicar, e esses professores acabaram me indicando. E aí eu digo para vocês assim, eu acho que foi meu primeiro contato com o ensino mesmo, sabe? Trabalhar com crianças ali, com jovens, e ali eu vi que tinha algo diferente em mim e que eu deveria seguir por esse caminho. Então eu acho que foi uma grande escola uruguaianense para mim, eu pude ver realidades assim, completamente, vou te dizer, traumatizantes para um primeiro contato, né? Pô, tu pegar crianças e jovens ali numa zona de risco, né? Falando pelo lado da vida pessoal ali deles, tu vê meninos que passavam dificuldade mesmo, cara, e eu até hoje, nesses 12 anos, esse ano eu completo 12 anos de futsal, eu nunca mais vi essa realidade que eu vi em Uruguaiana, né, dessa força de vontade que eles tinham, de estar ali no risco iminente de ou eu ir pro lado errado da vida, ou eu seguir no esporte e com aquela dúvida, será que vai dar certo? Até onde eu posso ir? Mas eles tinham sempre aquilo, eu quero ajudar minha família. Então aquilo ali me marcou muito, sabe? Foi uma realidade que me mostrou muita coisa, assim. E foram meninos muito diferenciados que eu tive o contato. Hoje, muitos deles são jogadores profissionais, né? Até hoje eles jogam na Série Ouro, alguns jogam futebol de campo, outros jogam na Série C. Então todos eles viraram profissionais, né? Então eu fazer parte desse contato deles e ver essa evolução, para mim, assim, foi uma coisa que me marcou bastante, sabe? Que nem eu digo, pela realidade onde eu tava, na fronteira oeste, longe de tudo, mas eles sempre tinham aquela coisa de que uma hora vai dar certo, sabe? E eu sempre uso eles, até hoje, como exemplo de que a minha régua, assim, para menino, para a categoria de base, o querer, né, a força de vontade, o sonho, isso tudo te move, mas tu também tem que querer um pouco, tu tem que partir de você isso, né, essa busca, né, e não desistir daquilo que tu tá almejando, porque uma hora vai dar certo, isso eu tenho certeza, né, porque a realidade que eu vi na época, em 2012, 2013, era coisa assim, que se a gente for falar, ninguém acredita, né, e esses meninos hoje todos venceram, digamos assim, eles têm casa, conseguem dar uma condição melhor para a família, né, já tem famílias, vivem bem, então eu acho que o futsal, ele é que nem o João estava falando, o esporte em si, né,
ele te abre muitas portas, mas eu acredito que ele te dá muita experiência de vida que, cara, são coisas assim inimagináveis. O céu é o limite, digamos assim, porque a gente nunca sabe o que vai estar ali na frente nos esperando. Sim, e Godoy, nesses 12 anos aí trabalhando com as categorias de base, tu deve ter visto várias gerações no futebol, né, no futsal, e muita gente se fala hoje até na escola, no mercado de trabalho, que são gerações diferentes. E qual que é a tua visão de dentro da quadra, assim, ó, e por que essa minha pergunta? Porque eu vejo assim, ó, dois lados da moeda. As pessoas falando, as crianças não saem do celular. Por outro lado, eu vejo o número de escolinhas que a gente tem aqui em Itaqui, as escolinhas cheias, tem futebol, futsal no ginásio, o ginásio é cheio, as crianças querem jogar, querem aprender, são disciplinados. Então eu queria saber de ti, como que é para ti, nesses 12 anos, olhar para essas diferentes gerações e entender, e até pra gente, né, também entender para que rumo a gente está indo, assim, nesse sentido, se vamos ter o número, por exemplo, o número de jogadores ao longo do tempo tem diminuído das categorias de base. Aqui eu vejo cada vez mais aumentar, né? Por isso que eu quero saber de quem está no meio aí numa proporção maior. Então, é bem interessante essa tua pergunta, assim, porque é algo que a gente constantemente está debatendo, né? Não só aqui no clube, no Passo Fundo, mas eu tenho vários amigos e colegas que também trabalham com futsal, com categoria de base, com formação, e o nosso questionamento, o nosso debate é sempre em cima disso, né? O que a gente vê hoje? Nós sim passamos por uma geração onde, infelizmente, é a nossa geração, né? Porque se a gente for parar para pensar, os pais de hoje são a nossa geração, né? Dali, a partir dos 30, né? 30 e poucos anos. Eu digo que é a nossa geração, e a gente nota que é uma geração que ela é muito super protetora, né? Eu acredito que isso um pouco no processo dentro do esporte, essa super proteção dos pais, essa blindagem, digamos assim, que os pais querem tentar fazer para a criança não frustrar, para a criança não ter a derrota, para a criança não perder, digamos assim. Eu acho que tudo isso interfere no aprendizado, porque, cara, é que nem eu falo, eu venho de uma realidade, de uma linhagem, digamos assim, onde a gente aprendeu com a derrota. A gente aprendeu perdendo, digamos assim, se frustrando, né? E eu digo sempre para eles que, cara, nenhuma frustração no esporte vai ser maior que daqui a pouco, ou uma perda vai ser maior do que o que tu vai ter na tua vida depois, né? Então eu acho que o esporte, ele caminha paralelo com a nossa vida pessoal, mas eu acho que a gente pode deixar um pouco essas crianças, esses jovens, eles se frustrarem um pouco, eles perderem um pouco, digamos assim, porque hoje o que acontece? A gente está facilitando muito, né? Com as telas, com o celular, com o computador, então hoje eles acham que tudo é muito fácil, então hoje eles querem muito bônus, né? Que eu sempre falo, eles querem bônus, eles não querem o ônus, eles não querem pagar o preço, daqui a pouco eles não querem ter uma dedicação para aquilo ali, né? Ter o foco para aquilo ali. Então, assim, tudo isso a gente trabalha quase que formando pais, né? E não atletas, porque o maior desafio hoje aqui no Passo Fundo Futsal é justamente esse, né? Colocar para os pais que o perder faz parte, a derrota faz parte, e o que vai dizer se o menino vai realmente chegar ou não é o quanto ele vai estar disposto a se dedicar àquilo ali, o quanto ele vai tirar de ensino para aquilo ali, né? Não só para a vida, mas para o esporte em si. Então, hoje eu trabalho aqui em 2 núcleos dentro do Passo Fundo Futsal, né? Que é com equipes de competição e também com formação. Então, são 2 ambientes completamente diferentes. E vou dizer para vocês, no ambiente de competição, os filhos também são super protegidos. Uma cobrança que talvez a gente não veja como cobrança, mas a gente chegar daqui a pouco para o menino e falar para ele, cara, tu tem que se esforçar mais, porque senão a gente vai acabar caindo fora de um campeonato. Isso daí pode gerar um certo estranhamento perante os pais. Então, isso daí nos atrapalha um pouco.
entendeu? Mas, assim, na formação a gente já está conseguindo fazer com que os pais entendam esse lado, né? E realmente deixar a criança ali, viver a dificuldade, né? É um momento. Então, daqui a pouco num jogo ele não vai bem, mas semana que vem ele vai ter uma oportunidade de fazer diferente. Então, ele tirar um ensino e aplicar no dia seguinte. Então, eu acho que a tônica do esporte é essa, né? E eu espero que daqui a uns anos, não somente a nossa geração, mas os adultos mais novos ali, né? Os próximos papais, digamos assim, as próximas gerações de papais, de mamães, que eles não ficam muito presos a isso, né? Deixar realmente a criança aprender a se desenvolver como um todo, eu acho que isso é o mais importante, assim. E a preocupação e o erro maior da criança e tudo mais nem se compara à responsabilidade de um pai, né? Porque se uma criança errar ali, tá tudo bem, no próximo treino acerta, se perdeu hoje, amanhã vai ganhar, mas a preocupação do pai e da mãe de manter a comida, de manter a escolinha, de pagar as contas, não se compara, né? Mas eu percebo muito isso. E nesse momento que a gente está com o Dopamina em contato bastante com os professores de futebol e futsal, a gente escuta muito isso, que muitas vezes, até no momento do jogo ali, os pais estarem na grade, né, ali na tela, vai fulano, vai, cobrando muitas vezes de uma criança de 5 anos, que não sabe nem tocar na bola, né? Tá ali tentando administrar várias coisas, né? O professor Adriel fala que eles, assim, criança de 5 anos tem que brincar, ela tem que administrar o jogo, a torcida, o ginásio, o momento diferente, o vestiário. Então, são processos realmente e que a gente, como adulto, muitas vezes poda, né, entre aspas, a autenticidade daquela criança, a criatividade, até mesmo por se sentir solta, né, em praticar o esporte. E não só esporte, para tudo na vida, né? E até mesmo nós, né, a gente já é um pouco complicado lidar com a pressão diária do trabalho, dos boletos, das contas, dos esportes que a gente pratica. Às vezes a gente imagina uma criança que acaba perdendo ali, tem o apoio do treinador, né, tem a base, e aí quando chega na parte do pai e a mãe, eles fazem a cobrança também. Claro, cada um sabe de si, sabe da sua família, né, Godoy? Mas tipo, filho, tu perdeu hoje, mas vamos treinar que no próximo tu vai contribuir com a equipe, então torna a caminhada mais leve, sem aquela pressão de, sou obrigado a ganhar todos, mas na verdade no momento que tu perde e tu te levanta, tu treina, tu te reergue, né, tu te reestrutura, tu tá vencendo também. O João Vitor, tu não desistir. O João Vitor tem uma frase aqui no Dopamina que, não do quadro, né, que fala que às vezes a gente tá jogando e cai, ele diz assim, cai todo mundo cai, mas fica no chão quem quer. Ou que não é uma opção, ou que cair não é uma opção, né? Sim, não, e isso que tu falaste, cara, é muito interessante, porque é o que eu falo pra eles, assim, né, a gente trabalha aqui dos 5 até os 17 anos, né, então, assim, eu falo pra eles, cara, se você desiste aqui num jogo, numa situação difícil do jogo, como que tu vai ser um adulto lá na tua vida real? Pô, tu não vai passar numa seleção de emprego, tu vai desistir, tu vai ficar em pânico. Eu acho que hoje a nossa sociedade, esses problemas que a gente está vendo, muito de depressão, sobre essas coisas, com não saber, eu vejo muito isso, cara, que a minha opinião é que hoje a população ela não está sabendo lidar muito com a frustração, sabe? E eu acho que isso já vem desde pequeno, porque eu digo para eles ali, porque no esporte a gente vê o quê? Pô, o menino que daqui a pouco começa só perder numa escolinha, entendeu? E daí o que os pais fazem? Eu vou tirar e vou levar pro outro. Lá no outro eu acho que eu vou ir bem ou que eu acho que eu vou ganhar. Só que daí o pai não tá se dando conta que quando ele virar adulto, ele vai se tornar um adulto onde, não, eu vou desistir aqui e vou fazer outra coisa. Então ele nunca vai ser uma pessoa que vai ter aquele foco, aquele pensamento centrado no que ele realmente quer, sabe? Porque ele vai sempre buscar uma de escape. Eu vou ir por outro caminho. Pô, daqui a pouco tu tava tão próximo de alcançar o que tu quer. Não, mas aí deu errado, eu vou desistir, Eu acho que não é bem por aí o caminho, sabe? E eu acho que eu instruo muito os meus alunos sobre isso, sabe? Cara,
sejam homens, sejam pais diferentes no futuro, principalmente pro pessoal da Sub-17. Tu vai perder, tu vai cair, tu vai tu vai daqui a pouco perder uma pessoa que tu ama, que tu quer, mas não é por isso que a tua vida vai terminar, vai acabar ali. E no esporte é a mesma coisa. Eu acho que, cara, essa coisa que a gente vê muito de, hoje meu filho tá no banco de reserva numa escolinha, eu vou levar pro outro porque lá eu acho que ele vai jogar, né? Mas hoje ninguém sabe a importância de um menino estar ali no banco de reserva. Eu acho que ali é a maior escola, né? Ali é a maior escola e ali é um filtro que pode ninguém perceber, mas é ali que daqui a pouco do banco de reserva vai sair o cara que vai se destacar futuramente, né? Pela dedicação dele, pelo querer, por realmente ele mostrar que não, é isso mesmo que eu quero, eu vou melhorar e eu vou em busca disso. Eu acho que a nossa visão, assim, enquanto profissionais, né, a minha principalmente, é muito em cima disso, assim, né? Então eu busco estimular eles nesse sentido, a não desistir, a não ficar migrando de um lado para o outro, né? Ensinar eles que, agora tá dando errado, mas lá no Sub-15 vai dar certo, né? Na Sub-7 a gente pode brincar, a gente vai se divertir. Aqui no Passo Fundo eu trouxe uma metodologia de trabalho aqui para o Passo Fundo que do Sub-7 até os 11, eles têm que brincar, eles têm que gostar de jogar bola. Eles têm que arriscar, eles têm que driblar, eles têm que inventar. Porque eu digo assim, né? A mente da criança é muito criativa e eles conseguem tomar decisões e resolver problemas que às vezes nem nós estávamos pensando naquela alternativa. Então, cara, eu procuro aqui no Passo Fundo estimular muito isso, a criatividade, né? A coragem deles de fazer alguma coisa, de tomar atitude e ir lá e fazer. Vai dar errado, tu vai tomar o gol, não tem problema. Até o Sub-15 ainda tu vai aprender muito e tu vai melhorar muito ainda. Em Godoy, uma pergunta agora voltada à gurizada. Quantos alunos, mais ou menos, aproximadamente, os times aí, as categorias que tu comanda, que tu auxilia? De competições e de treinos, de Sim, de competições hoje eu tô na base somente com a Sub-11, né? Nós estamos disputando o Gauchão, inclusive estamos entrando no segundo jogo do mata-mata com a Sub-11. É uma geração que a gente tá tomando bastante cuidado, porque talvez seja uma geração que eu brinco com eles, mas pode ser uma geração de ouro aqui de Passo Fundo. Os meninos são muito bons, assim, como pessoa, né, como atletas também. Todos eles querem a mesma coisa, então tu tem um grupo, assim, de criança com 10, 11 anos que tu vê que é diferente, a gente tem que saber trabalhar eles e deixar eles o mais confortável possível, né? Então hoje eu tô com essa Sub-11 de competição, tô também com uma Sub-15, que é para ser uma categoria a longo prazo, onde a gente já estruturou fora, né, dos padrões da escolinha. Então eu tô com essas duas categorias onde eu tô diretamente, assim. E o restante nas categorias de formação eu tô do Sub-7 até o Sub-17, do Passo Fundo, né? Então ao todo daí 200 crianças, 200... Meu Deus! Cara. Nossa Senhora. Tu mais uma equipe junto, Godoy? Como? Tu e mais uma comissão, uma equipe junto? Para dar suporte a toda essa base, hein? Nesse meu retorno para o Passo Fundo, na minha primeira passagem por aqui, eu trabalhava sozinho, né? Aí nesse meu retorno agora, algumas coisas mudou no clube. Eu trabalho na categoria de escolinha, que é a formação dos 7 aos 17, é só eu, não tenho ajudantes, não tenho auxiliares, não tenho nada. Na Sub-11, essa que eu comentei com vocês, eu tenho um auxiliar, que ele é meu auxiliar, meu preparador físico para Sub-11, né? Mas nas demais ali, nas escolinhas de formação, é somente eu, né? E uma coisa que também ao longo dos anos eu venho percebendo, assim, é que para a gente ter uma pessoa do nosso lado tem que ser muito da nossa confiança, né? Porque daqui a pouco esse profissional ele pode estar interferindo em algum processo onde a gente não tenha pensamentos que sejam homogêneos. Não sei se vocês conseguem entender. Então, por isso que na maioria das vezes eu prefiro
trabalhar sozinho e não ter essa divergência, né? Ali onde eu sei que eu faço um acompanhamento metodológico de todas as categorias, né? Eu tenho um controle do meu trabalho, da minha metodologia, então eu sei o que o menino da Sub-7 está fazendo e eu sei o que ele vai fazer lá no Sub-17. Então eu acho que isso também tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é aquele que, tu vai estar sempre no ginásio, tu vai estar sempre dentro da quadra e tu vai estar sempre, né, trabalhando. Mas o lado bom é o que tu vai controlar essa evolução e tu vai saber direcionar para onde tu vai ir, né? Então eu acho que eu, ao longo desses anos, eu consegui me adaptar muito bem a isso, né? Então eu prefiro trabalhar nesse sistema, assim, na categoria de base. E Godoy, só para a gente entender, para a gente também entender, o nosso ouvinte, e é uma das perguntas que, inclusive, eu falei que eu ia pesquisar para trazer dados. Eu não pesquisei, mas eu quero saber de ti. O que eu observo, né? Falando dos times de futebol de campo e não sei o movimento como que é no futsal. Às vezes o clube contrata o jogador X lá, paga milhões e não insere, às vezes, aquele gurizão que vem há anos ali na base e às vezes está só por uma oportunidade. Como que vocês aí no Passo Fundo e no meio do futsal olham para isso e o que um menino da categoria de base teria que ter, entre aspas, de características pessoais, técnicas, para subir para o time principal? Ótima pergunta. Então, eu vejo, o ano passado eu tive experiência de trabalhar num clube de Liga Nacional, né, onde eu tive o contato direto com a categoria Sub-20, que era uma categoria onde fazia essa transição do Sub-20 para o adulto, né, então toda vez quando eu trabalho no clube, eu procuro ter esse contato com a equipe profissional, né, então eu faço uma parte de análise de desempenho da equipe profissional e eu acabo trabalhando diretamente com o treinador da equipe profissional. Então, essa tua pergunta ela é bem interessante, porque a gente está sempre atento a esse tipo de perfil, né? E o que nós estamos percebendo de algumas gerações para trás vem pecando ou a gente vem com uma certa dificuldade, né? Que é o quê? O menino, ele... Quando tu insere a criança em um contexto somente de competição, acaba que o treinador ele pula etapas, que é o normal, porque ele vai querer vencer, ele quer ganhar, né? Então, o que isso acarreta? Quando a gente acaba inserindo uma criança que tem um certo potencial em um grupo somente de competição, e a gente acaba deixando de lado essa parte formativa da criança, ele acaba chegando lá no Sub-17 ou no Sub-20 com algum déficit de alguma capacidade motora que é essencial para o futsal e para o perfil de atletas que a gente está buscando. Que seria o que isso? Seria, por exemplo, daqui a pouco o menino é bom, o menino é esforçado, se dedica, mas por ele já estar no Sub-20, a gente não consegue trabalhar ele e explorar, por exemplo, uma capacidade técnica individual que ele poderia ser explorado quando ele tinha 9, 10 anos. Então, a gente vê muita dificuldade de menino que bate no Sub-17 ou no Sub-20 e não vai para frente muito por conta disso. Ou porque não está pronto ainda tecnicamente, né? Que daqui a pouco a gente, falando de técnica específica do futsal, drible, domínio, condução, né? Então, passe, né, finalização, então isso são tudo capacidades individuais que eles têm que ser aprimorados na base, até os 13 anos. Então, o menino ele tem que ter um certo domínio com a perna direita, com a perna esquerda, ter uma certa lateralidade, uma coordenação motora, saber o básico, né, passar de esquerda, dominar de direita, passar de direita, e sem contar na parte tática individual, que seria a tomada de decisão, comportamento tático individual, marcação, posicionamento no ataque. Então, tudo isso, às vezes, acaba interferindo e, às vezes, acaba fazendo com que esse moleque não chegue no nível profissional, né? E por quê? Aí, vamos lá. Pega um treinador no adulto, né, que já quer atleta pronto, que é o que geralmente acontece hoje no futsal.
os treinadores, eles não vão perder tempo, digamos assim, perder tempo entre aspas, ensinando um menino a driblar, a passar, a chutar, por mais que ele tenha 18, 19 anos, mas era para Sim, é como se ele tivesse que já ter sido alfabetizado, entre aspas, né? E chegar já sabendo ler e escrever. Isso aí. É a associação que a gente faz justamente com a escola, porque na escola a gente vai lá, né? Aprende, não sei se ainda é feito, mas a gente aprende a fazer as letrinhas lá, passando por cima, cursiva, né? Aí até, então, se a gente pula alguma etapa dessas, lá na frente nós vamos acabar prejudicando. Então, assim, por isso que hoje o Passo Fundo Futsal e esse meu retorno se deu muito por conta disso. A gente não quer fazer, né, pular etapas, né? A gente não monta times exclusivamente para competição, né? A gente trabalha aqui com formação mesmo, aprimoramento técnico individual da criança, né? Estímulos como agressividade, combatividade, né? Ele aprender a agressividade que a gente diz no meio do futebol é o menino ir lá, querer pegar bola, né? Buscar... Corpo a corpo, assim. Entendeu? Não é, às vezes a gente fala em agressividade, o pessoal acha que é sair brigando com todo mundo, né? Ser brigão em quadra. Mas é mais, eu acho que dos 7 aos 11 anos a gente tem que explorar muito isso, né? Porque eles têm, que nem eu falei anteriormente ali, né? Eles têm uma capacidade de tomada de decisão e de criatividade que nós não conseguimos mensurar. Então a gente tem que explorar isso ao máximo. E se a gente for parar para pensar, a Liga Nacional ano passado foi definida no jogo final ali, no lance final do jogo decisivo, com um lance individual, um drible, né? Coisa que hoje no futsal está cada vez mais escasso, a gente não vê mais drible, né? A gente não vê mais drible. Tem no campo, né? Os jogadores criativos. A gente não vê mais. E no futebol de campo também a gente não tá vendo, porque a gente criou essa coisa de a gente tem que jogar igual o europeu, cara. O europeu, a gente é europeu, né? A gente nunca foi europeu. O nosso jogo foi sempre da criatividade, né? Da malandragem da rua, né? Então eu acho que a gente tem que explorar muito isso na criança, na etapa de formação. Claro que fazendo isso, nós não vamos ganhar muitos jogos, né? Nós vamos arriscar muito, vamos perder muito, mas é aquilo que eu falo, né? Lá na frente a gente vai ser recompensado. Hein, Godoy, agora tu falou das questões táticas, da alfabetização também no futsal, né? Trazendo para a questão da educação, comparando, né? Que é mais ou menos, só que na parte do esporte. É um fator determinante também que eu acredito que seja geral e a gente presencia muito também no círculo que a gente convive, a questão da disciplina, né? Por exemplo, às vezes o JV é craque. O cara joga bem e faz gols, é destaque. É criativo. Porém, as oportunidades elas não estão sendo dadas por causa da questão do comportamento. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso e se tu vê isso também aonde tu trabalha, onde tu trabalhou, as experiências que tu teve em relação, se daqui a pouco eu tô falando alguma bobagem, se puder contribuir também. Só um parêntese, que eu acho que foi uma transmissão aqui, ó, porque eu ia exatamente fazer essa pergunta no sentido Passo Fundo Futsal empresa. A cultura comportamental porque ao mesmo tempo que se fala que o jogador tem que ser criativo, ele também tem que ter um senso de responsabilidade, de comportamento. Então, qual que é, complementando, né, fazendo a mesma pergunta, mas essa cultura comportamental, o que vocês ensinam se tem, né, os valores, os princípios claros dentro do clube como empresa para passar para eles e para eles desenvolverem ao longo dos treinos e campeonatos? Sim, não, eu acredito que o esporte em si, né, ele nos traz muito isso, né, então não tem como o futsal e nós aqui, né, que nem eu falo, nós estamos num clube onde querendo ou não, referência, né, eu digo que é a terceira potência do estado hoje, a gente só fica atrás da CBF de Atlântico, né, então a gente passa para eles já desde pequeno a questão de respeito, de disciplina, né, de questão de comportamento nos ambientes onde você está, né? Não só no treino, mas também nas escolas, em casa, né? A gente faz um acompanhamento das notas deles nas escolas.
O comportamento no ambiente onde eles estão inseridos seria o quê? Eles saber se comportar, né? Não ficar muito de bagunça, de correria dentro de um ginásio, dentro de uma escola, né? Eles saber conversar com os coleguinhas deles ali, conseguir ter esse vínculo, porque é o que a gente sempre fala, né? Sempre vão vincular eles ao clube, né? Sempre, é o aluninho do Passo Fundo. Então, eles têm que ter isso muito claro, assim. Até ontem, no treino de ontem, eu acabei chamando a atenção de uma turma que estava fazendo bagunça para esperar para entrar para o treino, e isso daí a gente cobra deles, né? Ficou de gritaria, ficou de correria, a gente vai lá chamar atenção, né? Se fizer mais de uma vez, a gente tem uma certa punição, digamos assim, entre aspas, que daí a gente leva para a coordenação. Então a gente busca sempre essa questão, né? Eu acho que eles terem uma postura fora do nosso ambiente de trabalho, do treino, do convívio, não só com os colegas, comigo, com a família, né? E a gente escuta muito relato de melhoras, assim, né? Comportamento em casa já melhorou em alguns, né? Comportamento na escola também. Então eu acho que é muito disso, sabe? Tu sempre deixar bem claro para eles aonde eles estão inseridos, né? E o perfil que o clube quer, né? Eu acho que tudo isso faz parte também do esporte, faz parte do profissional que vai estar ali. Porque daqui a pouco eles não vão ser jogadores, né? Daqui a pouco eles vão ser profissionais de outras áreas, né? E eles saber conversar, saber se comportar em público faz total diferença. Uma coisa também que vocês não perguntaram, mas agora, falando nesse assunto, eu acabei lembrando, a gente também, essas nossas gerações, elas também estão passando por uma certa dificuldade de conversar, de dialogar. Eles não têm coragem de chegar no coleguinha e conversar. Então, tudo isso a gente tem que estar estimulando, né? A gente estimula eles, oi, tudo bem? Tu passou bem o dia hoje? Como é que foi na escola? Tu tá bem para treinar? Porque isso tudo vai fazendo com que eles criem esse vínculo, porque ali dentro da quadra eles têm que conversar um com o outro. Só que Sim. O que no início do ano, a gente começou a perceber que eles não conversavam. Eles tinham vergonha, eles não sabiam os nomes dos coleguinhas, né? Então, isso falando nas categorias menores. E nos maiores, assim, é bizarro, assim, eles têm vergonha de perguntar como que o colega tá, né? Então, a gente começou a criar esse vínculo muito também por conta disso, né? Para fazer eles realmente buscar esse estímulo, né? E a gente dizer, eu explico para eles todos os dias, cara, vocês têm que conversar um com o outro. Vocês não têm que ter vergonha. Não, eles acham, né, que conversar é somente pelo WhatsApp, né? Mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo Insta. E Deus o livre mandar áudio, né? Tem que ser escrito. E aí no cara a cara eles não chegam nem perto um do outro. E era muito engraçado. Né? E a gente agora tá indo por um caminho bem bacana. Mas o perfil hoje do Passo Fundo é o que a gente busca, né? Um menino que tenha um comportamento, não digo exemplar, mas um comportamento adequado, né? Perante a sociedade ali, né? Que saiba se portar, que saiba conversar, dialogar, né? Se expor a sua opinião, seu pensamento, que eu acho que tudo isso faz parte da formação de caráter, né? Que às vezes os pais associam muito isso a nós, né? A nossa escola de futsal. Mas aí isso eu acho que tem que vir de casa, né? Depois passar pela escola. Mas hoje a gente sabe que a escola também, ela não está nos favorecendo muito, né? Porque querem tirar as aulas de educação física da escola. Eu acho isso um absurdo. Então, aí acaba que o pai deixa para a escola e a escola não faz e deixa para o pai. E daí fica nessa, né? Nesse esse jogo. Mas eu acredito que o perfil que a gente busca, assim, é muito sobre isso, sabe? O menino centrado, né? Sabedor daquilo que ele realmente quer, que saiba se portar, né? Perante a sociedade, que saiba dialogar, conversar com as pessoas. Eu acho que esse é um perfil bem bacana, eu vejo, para o esporte em si, né? E lá na frente, depois, né, nós, comunicadores, vamos agradecer. Inclusive, eu parabenizei aqui o Adriel, trouxe uns atletas dele conosco aqui no programa, ao vivo, né, que foram fazer o teste lá no Grêmio.
E eles saíram muito bem no papo. E eu falei, guris, é isso aí, porque depois a gente tá assistindo o jogo e aí vai ver a entrevista do jogador ali na saída da quadra. E aí, como é que foi o time? O que vocês acham que tem que melhorar? Não, vamos esperar agora o que o professor vai dizer no vestiário. Cara, mas tu tá ali dentro, tu também tem que saber o que o time, tu acha que o time tem que melhorar, né? Então, ter esse desenvolvimento da comunicação para amanhã lá na frente, quando eles estiverem nos grandes clubes, também saberem dar suas entrevistas, né? E aí entra também, se tu analisar os papos dos jogadores nas entrevistas, 80%, 90% é tudo a mesma conversa. Porque a gente saiu agora, né? Não fez um bom primeiro tempo, mas agora a gente vai conversar com o professor Godoy, queremos fazer diferente agora no segundo. Cara, todos falam a mesma coisa quando não falam errado ou tem vergonha de falar, os caras que são profissionais. E eu acredito que esse trabalho que tu vem fazendo, Godoy, que as escolinhas vêm fazendo também, que a gente conhece, de estimular a conversar não só pelo WhatsApp, mas, colega, como é que é teu nome? Como é que foi o treino? Gostou? Isso aí, com certeza, afeta por uma possível entrevista na beira do gramado, e a gente brincava muito com isso, quadra, né? A gente brincava muito com isso, Godoy, de tipo, o dia que tiver que dar entrevista, o dia que tiver que conversar com a gurizada, e hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer a gurizadinha para conversar, para incentivar também. Daqui a pouco, quando menos espera, a tecnologia, ela está do nosso lado hoje. Vai um programa da rádio, a Rádio Pitangueira lá no Municipal, e vai conversar com eles não vão fugir do microfone, entende? Porque já estão acostumados no elo deles ali a conversar com o professor, a dar ideias, sugestões para os colegas ali em campo ou nas quadras. Isso é muito legal, sabe, de ver esse movimento de não só da escolinha A, escolinha B, mas os gigantes também fazendo isso, sabe? E não seja igual aquele jogador, o Estevão, naquela propaganda que só fala uma frase. E tem isso depois, né? As marcas vêm atrás, né? Mas se eles estiverem preparados, eles vão falar mais que só uma frase. Não, e eu não sei se vocês sabem, né? Ou se vocês tinham conhecimento, mas o futsal, ele foi taxado por muito tempo por um esporte onde todo mundo é, digamos assim, burros, poucas informações, porque são os melhores jogadores, mas eles associavam muito que não precisava passar informação para o jogador, digamos assim. Então, quanto menos informação passar, melhor. E não é bem por aí. Hoje o futsal, né? O futsal, ele é um esporte, cara, que se tu for ver, ele é muito cognitivo. Tu tem que ter um nível de pensamento, de raciocínio rápido. Bem apurado. Tu tem que ter um nível, eu digo para os meus alunos, um nível de QI um pouco elevado, porque senão, cara, e eu digo para eles, e a minha metodologia é muito em cima disso, sobre tomada de decisão e parte cognitiva, então acaba que nos meus exercícios diários, a gente está sempre estimulando isso neles, sabe? Desde novo, a pensar, a tomar decisão, a acertar, a errar, e isso daí acaba fazendo o quê? Acaba gerando essa conversa sobre o treino, esse questionamento do que teve de errado, o que teve de certo, né? O que teve de bom, o que não. Então, assim, tu estimular a criança, quanto mais informações tu fazer ele pensar e entender sobre o que ele tá fazendo, cara, lá na frente o teu título maior, eu acho, vai ser uma pessoa muito bem né, evoluída, né, como ser humano. Então, esse é o principal objetivo. Viu, João Vitor, quando eu fico te falando em quadra pra te pensar na estratégia e tu não quer pensar, tá aí o meu propósito. Aí já me corrige em casa e quer me corrigir dentro da quadra de pádel também, aí é muito pra mim, Godoy. Viu, Godoy? E no fundo a gente sabe, eu sei que ela tem razão, cara. Viu? Mas falando sério, voltando a falar do futsal de novo como um esporte que, particularmente pra mim, quem joga futsal, pra mim, é muito inteligente, cara, porque, como a gente falou, rápido, tomada de decisões. Eu tenho gostado mais do pádel ultimamente do que jogo meu futebolzinho, mas quando eu ia jogar futsal, eu sentia muito essa diferença, Godoy, do pensamento rápido, da questão cognitiva, base, né? Da tomada de decisão rápida, exatamente por isso. Escolinha. Por causa da escolinha. Eu não participei de escolinhas, mas eu acredito que se eu tivesse feito na época um sub-5, que hoje tem bastante, um sub-7, com certeza eu teria colhido resultados melhores das experiências que eu tive, sabe? Faz totalmente sentido.
é isso que E ter, tu tá falando, então. passando um breve panorama aqui das nossas atividades esportivas na nossa cidade, é uma das coisas que eu falo aqui no programa, que eu fico muito feliz que hoje a gente tem diversas modalidades esportivas sendo fomentadas na cidade. Sempre teve o pádel, sempre teve o futsal, mas outras modalidades também estão vindo para cá, por exemplo, a ginástica, né? A gente tem uma escolinha de ginástica aqui, e são modalidades diferentes e que exploram regiões do cérebro diferentes, né? Então, às vezes, a nossa geração, muitas vezes, só teve o contato com o futebol e com o vôlei porque era o recurso que tinha na escola. E não tinha escolinha, né? Então, era mais fácil o professor colocar 15 alunos atrás de uma bola do que ter ali atividade para cada grupo de 2, 3 alunos. Então, hoje, eu tenho, assim, uma expectativa enorme com essas gerações que já são pequenas e já desenvolvem essa parte cognitiva mesmo, né, e motora muito rápido não, desde cedo. Então acaba que vai chegar aí nos 20, 30 voando ainda, independente da modalidade que escolherem ou se escolherem ser profissionais, né, do esporte ou não. E agora falando um pouco dos campeonatos, temos 3 minutos para encerrar, se tu puder falar aí para nós as perspectivas do Passo Fundo para esses campeonatos. Qual que é a Copa mesmo? Dos Pampas, Gauchão de Futsal e a Liga, né? E são informações que a gente tem trazido quentuxa aqui, Godinho. Não, o Dopamina é a central do spoiler esportivo. E só para complementar ali que a Kellen estava falando sobre as modalidades aí, tá aqui, eu fico bem feliz, cara, porque eu tenho acompanhado algumas coisas. Tá tendo prova de triatlon, duatlon, né, maratona, grupos de corrida. Eu hoje sou praticante também de jiu-jitsu, né, então eu também vi e encontrei na arte marcial muita coisa que dá para vincular ao futebol. E uma pena que o futebol não tem essa coisa da arte marcial, porque eu acredito que se tivesse, né, todo esse espírito, esse lifestyle que tem por trás, eu acho que o futebol e o futsal seriam completamente diferentes hoje. Mas enfim, né, só fico muito feliz que a gente está aqui, está tendo muito esporte e está sendo muito proporcionado isso, eu fico bem feliz, né, e que bom que a cidade tá fazendo isso, né, estimulando a prática esportiva. Eu fico bem feliz mesmo. Agora eu sei que quando eu voltar para ir para visitar, eu vou ter muita coisa para fazer, né? Com certeza. E sobre as nossas competições aqui do Passo Fundo, a gente está em primeiro lugar na Liga Gaúcha, né, no Gauchão de Futsal na Série Ouro. Estamos 13 pontos do segundo colocado. Matematicamente, nós estamos já classificados para as oitavas de finais, né, para a parte dos playoffs. No Campeonato Brasileiro, nós acabamos ficando em segundo lugar, mas lideramos boa parte da competição na primeira fase. Aí vamos pegar a equipe do São João do Jaguaribe no primeiro mata, né, pelo Brasileirão, que vai acontecer agora, dia 29 de setembro. Né? Então, o nosso primeiro jogo é fora, né, e depois o próximo jogo é em Passo Fundo. Nossa expectativa é que a gente chegue, sim, entre os 4 ali, entre uma semifinal nas 2 competições, né? Acabamos perdendo o título da Supertaça Farroupilha no início do ano, aqui em Passo Fundo, faltando 7 segundos para acabar o jogo. Acabamos sofrendo o gol da virada, então ficamos com o vice-campeonato com aquele gostinho amargo, né? Mas a gente sabe também do potencial da nossa equipe, né? O nosso treinador é um treinador muito qualificado, que é o Vandré. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção gaúcha. É um treinador muito inteligente, né? Ele sabe muito bem armar e articular a nossa equipe, né? E a nossa preparação diária, ela está sendo muito focada nisso. E eu vejo que esse grupo, ele está muito parecido com o que nós tínhamos em 2020 e 2021, onde conquistamos alguns títulos aqui em Passo Fundo de expressão, né, na época, porque a nossa conversa diária, ela sempre gira em torno de, nós vamos conquistar alguma coisa, Então, quando a gente começa a conversar e a falar muito sobre isso, eu acho que a gente atrai isso, né? Então, esse grupo está muito forte mentalmente sobre isso, né? Então, a gente vai buscar esse título, nem que seja no Brasileiro ou no Gauchão, né? Porque é algo que a gente precisa e que Passo Fundo também precisa,
passou por um período aí sem títulos, e tomara que com esse meu retorno a gente consiga levantar um troféu para nós aqui do clube. Uma boa sorte aí, Godoy, eu e Kelly e todos os itaquenses, o Dopamina estamos sempre torcendo por ti, por tu ser itaquense, por ser uma pessoa do bem. Eu tive o privilégio de conviver um pouco contigo aí nas jornadas esportistas amadoras aí, né? Tu tentou me dar umas coordenadas ali, mas não deu muito certo da minha parte ali. Mas, cara, muito obrigado pela participação. A gente vai estar na torcida por ti sempre, pode ter certeza. E vamos acompanhar também os jogos aí do Passo Fundo. Trazendo atualizações aqui, né, da tabela, dos jogos para os nossos ouvintes. E para os nossos ouvintes também entenderem que às vezes a gente traz os conteúdos e as pessoas pensam assim, nossa, mas que informação aleatória. Aí do nada a gente traz uma pessoa do time aqui para falar sobre o campeonato. Então é bem assim mesmo, né? Então a gente fica muito feliz com a tua acessibilidade, né? Agradece também a disponibilidade que tu colocou o clube em outro momento que a gente puder trazê-los aqui, se Deus quiser, com a taça, quem sabe, né? E agradecer sempre de coração nossos patrocinadores, né, que nos proporcionam estarmos aqui, a nossa audiência, e é isso mesmo. Exatamente. Kelly, Godoy, gostaria que, estamos finalizando o episódio 78, gostaria que tu se despedisse desse episódio, né, com certeza vai voltar mais vezes, trazendo mais novidade para nós, dos itaquenses, mandasse um abraço especial, fica bem à vontade de tocar no teu coração aí. Então, primeiramente, eu acho que agradecer a vocês, né, João Vitor, Kellen, pelo convite. Eu fico muito feliz, né, como eu disse antes, de conversar e poder falar sobre o meu esporte, né, sobre a minha vida, digamos assim, que hoje eu vivo do futsal, né. Parabenizar vocês pelo programa, parabenizar a Rádio Pitangueira por abrir esse espaço para vocês, que é de muito valor para nós esportistas, né, ter um espaço como esse para vir aqui falar, né, e relatar o nosso dia a dia, como que é a nossa rotina também um pouco. Então eu fico muito feliz, quero mandar um abraço para todo mundo aí de Itaqui, para todos os amigos. Eu conto com a torcida de todo mundo, principalmente nessa fase final de competição, que vocês mandem energias positivas, né, aqui pro pessoal de Passo Fundo. O pessoal aqui de Passo Fundo, né, gosta daí da fronteira, né, a gente já passou aí por Itaqui, por Uruguaiana, eles sempre falam muito bem, né, mandar um abraço para minha família que está em Itaqui, com certeza vai estar acompanhando o programa, dizer que eu sou muito grato a eles, né, por estarem sempre me incentivando, por sempre terem acreditado também no meu sonho, nessas minhas loucuras, né, de ficar longe da família, que isso daí pesa bastante, pesou muito até agora para mim, né, eu espero um dia voltar para minha cidade e poder exercer esse meu trabalho aí, perto da minha família, né, nas minhas raízes, poder contribuir para a cidade também, que eu acho que tudo que a gente aprende nessa vida, a gente tem que retribuir, a gente tem que devolver, né, eu acho que eu aprendi muita coisa de graça, né, então eu tenho que passar isso adiante, passar tudo que eu absorvi nesses anos para as outras pessoas, né, então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo, né, mandar um abraço, um beijo para minha namorada, né, para a Alana, que com certeza vai acompanhar o programa também, dizer que sou muito grato também por ela estar me acompanhando, estar junto comigo, ao meu lado, essa fiel escudeira aí, passando por todas as dificuldades, porque esse meio, ele nos traz muito estresse, nos traz muito aborrecimento, digamos assim, né, muita tristeza, e às vezes quem segura a barra são as pessoas que estão do nosso lado, né, então a gente tem que sempre precisar isso também. Então agradecer a vocês mais uma vez, desejo muito sucesso ao programa, né, espero que vocês continuem com essa pegada, com essa levada de vocês leve, né, descontraída, são excelentes profissionais na área, então eu estarei sempre na torcida. No final do ano eu quero poder ir aí entregar um presente do Passo Fundo para vocês e tomara que seja, né, um título, né, para a gente poder comemorar juntos. E com certeza vamos bater um papo ao vivo também quando tu vir, já tá marcado o compromisso. Uma das coisas que eu quero falar aqui, ó, tu viu que o Godoy falou que nós somos excelentes profissionais e pessoas, ele não falou que nós somos excelentes atletas. Como atletas, eu esqueci, né, eu acompanho vocês jogando, vocês estão levantando o troféu no palio. Ai. Alguns Godoy, olha, agora com sangue, suor e lágrima. Agora aquela coisa, subir uma categoria, novos desafios,
desafios, estamos levando bastante laço, mas o importante... E parabéns também por tu estar participando aí de triatlon e corrida, mas nado aí no Rio Uruguai, cara, não sabia que tu tinha todos esses dotes aí. Nem eu sabia, e o mais legal saber o que é, os amigos também estão indo junto, quem nunca praticou exercício, estão pegando gosto e estamos aí também conseguindo arrastar não, impulsionar, sabe, essa galera junto, Godoy. Muito obrigado. Mas e a mulherada de estar aqui aí pro pádel também, né, estimular essa mulherada toda aí e levar pro pádel, aproveitar o teu espaço aí também, né? Não, as guriadão trabalham nas quadras. Imagina. Torcendo e gritando, né? E ganhando também às vezes os guri. Godoy, quando... Alfinetada aí. Mais ou menos isso. Às vezes a gente joga contra ela meio-dia também. Godoy, tu joga pádel também, só pra concluir a conversa? Tu joga? Cara, eu jogava quando eu tinha 14, 15 anos. Depois nunca mais joguei. Mas aquela coisa que... Eu tive um contato, assim, um breve contato, mas eu acho que se eu fizer aí uns treininhos, acho que dá pra dar uma... Então tá lançado o desafio aqui, então. Vou dar uma treinada aqui em Passo Fundo, quando chegar aí na fronteira a gente joga Vamos fazer um joguinho. Show de bola. Godoy, muito obrigado de coração, viu? Até a próxima, desejamos todo o sucesso do mundo, muita prosperidade, muita luz aí no teu caminho, e o que precisar de nós aqui do Dopamina ou de mim, né? De mim, da Kelly, estamos sempre à disposição a contribuir, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, meu amigo, um abraço para todo mundo aí, vocês também, o que precisarem, vocês podem contar comigo pro que der, pro que for, vocês sabem que aqui vocês têm um amigo acima de tudo e que vai topar qualquer coisa. Um abraço para todo mundo. Meu parceiro. Sucesso. Obrigado, Dopamina aí. Vamos, time! Valeu, Godoy.